Fala pessoal, nessa questão 48 da Unicamp ele fala o seguinte: Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Qual é a probabilidade de um número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7? Então vamos lá. O que seria o conceito de probabilidade? Quando eu falo de probabilidade, eu estou falando de uma razão entre a quantidade de casos favoráveis, ou seja, o número de maneiras de acontecer o que eu quero, sobre o número de casos possíveis, que é o total de maneiras de a situação se desenrolar. Então, vou fazer um sorteio, né? Eu vou dividir os resultados que me interessam sobre todos os números que podem ser sorteados. E agora a gente já precisa fazer duas observações importantes sobre esse enunciado. Primeiro, quando ela pede para sortear um número entre 1 e 2025, a gente entende o número real, certo? E não dá, meio que não dá para contar quantos números reais existem entre 1 e 2025, são infinitos. Não teria como fazer essa conta, certo? Então o enunciado deveria ter tido um pouquinho mais de rigor e dito que ele quer um número inteiro entre 1 e 2025. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que o termo entre em matemática significa maior que o primeiro e menor que o segundo, certo? Então, a rigor, quando ele fala que ele quer um número entre 1 e 2025, ele está falando que ele quer um número de 2 até 2024. Só que não existe alternativa correta para essa interpretação, que é a interpretação correta. Quando a gente pensa nos casos possíveis, se ele for sortear números de 2 a 2024, são exatamente 2023 opções, né? Porque de 1 até 2024 tem 2024 números. Se ele não quer o 1, se ele quer começar do 2, sobram 2023. E todos os denominadores são 2025, que são a quantidade de casos possíveis quando você faz a leitura daquele termo como de 1 a 2025 e não entre 1 e 2025. Então tem um segundo deslize teórico aqui, né? O termo correto que ele quer usar é de 1 a 2025. Do jeito que o enunciado está escrito, não existe resposta correta, certo? Mas, né, considerando o propósito pedagógico do canal, que é te ensinar matemática, certo? Eu vou resolver essa questão com esse pequeno adendo. Do jeito que está escrito, não tem resposta. Mas eu vou resolver para te mostrar o que a banca queria que você tivesse feito. Então considere que a partir de agora a gente está lendo o enunciado do jeito correto, né? Do jeito que o enunciado pretendeu, que a banca pretendeu que o enunciado fosse lido, que é dizendo que ela vai sortear um número de 1 a 2025. Dito isso, vamos lá. Se ela quer sortear números de 1 até 2025, são 2.025 opções. Essa é a quantidade de casos possíveis. A quantidade de casos favoráveis, né, o número de valores que interessam aí para Márcia, é a quantidade de múltiplos de 3 ou 7. Então vou ter que contar quantos múltiplos de 3 são, quantos múltiplos de 7 são. Como é que eu calculo a quantidade de múltiplos de 3? Bom, a quantidade de múltiplos de 3 de 1 até 2025 é bem fácil de encontrar. É só pegar o 2025 e dividir por 3. 20 dividido por 3 fica 6. 6 vezes 3 é 18, né? Para 20 resta 2. Desce o próximo algarismo, fica 20. Opa, fica 22. 22 dividido por 3 é 7. 7 vezes 3 é 21, o resto é 1. Desce o 5 para finalizar. 15 dividido por 3 é 5 e acabou a divisão. Essa quantidade que a gente escreveu aqui é a quantidade de múltiplos de 3. De 1 até 2025 são 675 múltiplos de 3. Eu também vou ter que contar a quantidade de múltiplos de 7. E como é que eu vou contar isso? Exatamente do mesmo jeito. Eu vou pegar o 2025 e eu vou dividir por 7. 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7 é 14, para 20 falta 6. Desce o próximo algarismo. 62 por 7 dá 8. 8 vezes 7 é 56. Para 62 o resto é 6.
e desce o 5 para finalizar. 65 por 7 dá 9 e o resto é 2. O que isso quer dizer? Que são 289 múltiplos de 7 no intervalo que o exercício especificou ali no enunciado. Ah, Vitor, então se eu quero múltiplo de 3 ou de 7, a quantidade de casos favoráveis a gente vai obter se você somar 675, que é a quantidade de múltiplo de 3, com 289, que é a quantidade de múltiplo de 7. Concorda? Não exatamente. Tem um pequeno detalhe para a gente considerar aqui. E para isso eu vou abrir um parêntese para a gente discutir teoria de conjuntos. Eu vou representar nesse diagrama um círculo representando os múltiplos de 3. M3 é a minha representação para os múltiplos de 3. Eu vou fazer um outro círculo representando os múltiplos de 7. O lance aqui, esses conjuntos não são disjuntos, né? Eles não são completamente separados. Existe uma região em comum, porque existem múltiplos em comum entre o 3 e o 7. E o lance aqui, quando eu falo que são 675 múltiplos de 3, eu estou falando que dentro do conjunto dos múltiplos de 3, que é toda essa bola azul aqui, ó, tem 675 números. Só que quando eu falo que são 289 múltiplos de 7, eu estou falando que dentro dessa bola verde aqui, ó, são 289 números. E eu não sei se você percebeu, mas a gente passou por esses caras aqui do meio 2 vezes. Né? Essa região em comum, que é a interseção dos dois conjuntos, que é onde ficam os múltiplos comuns de 3 e 7, esses caras foram contados 2 vezes. Eles foram contados como múltiplos de 3 e como múltiplos de 7. E eles não são, né? Se eu pensar num múltiplo comum mais óbvio, assim, tipo 27, certo? 27 não, 21, desculpa. Se a gente pensar num número mais óbvio, tipo 21, né? O 21 que é múltiplo de 3 é o mesmo 21 que é múltiplo de 7. Ele não devia ser contado como dois números diferentes, porque eles não são, certo? Então, quando eu somo esses valores, eu chego num resultado maior do que o correto, porque tem alguns indivíduos aí nessa lista que estão sendo contados 2 vezes, né? Estão sendo contados em dobro. E eu preciso corrigir essa distorção. Como é que eu corrijo essa distorção? Bom, eu preciso primeiro identificar quem são esses caras que foram contados 2 vezes. Quem eles são? São os múltiplos comuns. O menor dos quais é o 21 que a gente comentou. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 7, que é o 21. Esse cara é o mínimo múltiplo comum. Todos os outros múltiplos comuns, de 3 e de 7, são múltiplos de 21. Então, eu vou procurar a quantidade de múltiplos de 21. Como é que eu vou fazer isso? Exatamente igual eu fiz as outras contagens, né? Eu vou pegar o 225 e vou dividir por 21. 202 dividido por 21 vai dar 9. 9 vezes 21 dá 189, que para 202 falta 13. Desce o 5, 135 dividido por 21 dá 6. E 6 vezes 21 é 126. Então, essa última divisão tem resto 9. Bom, bacana. São 96 múltiplos comuns de 3 e 7. São 96 múltiplos de 21. Então, quando eu faço 675 mais 289, tem 96 indivíduos que eu conto 2 vezes. Eu vou ter que subtrair 96 desse total, então, para descontar esses caras que foram contados extra, certo? Para devolver a soma para a quantidade correta. Então, a ideia de conjuntos que a gente está usando aqui é que quando eu quero a quantidade de elementos da união desses dois conjuntos, que é onde ficam, né, esse conjuntão inteiro, tudo que está pintado ali na figura, que é os múltiplos de 3 ou de 7, essa ideia de ou em conjuntos é representada pela união, eu conto quantos múltiplos de 3 tem, somo com a quantidade de múltiplos de 7 e eu tenho que descontar os caras que eu contei em dobro para que eles sejam contados uma única vez e não mais 2.
E os caras que são contados em dobro são a interseção, que são os múltiplos de 21. Bacana. Então, quantos casos favoráveis tem? 675 mais 289 menos 96. Isso dá 868. 868 sobre 2025, que é exatamente o valor que você vai encontrar na alternativa A. Então, a alternativa correta, a rigor, não é nenhuma, né? Porque, de novo, tem aquela pequena alteração que a gente foi obrigado a fazer no enunciado. Mas o que o enunciado queria dizer, certo? Indica que a alternativa correta seria a alternativa A. Perfeito? Espero que você tenha curtido a explicação. Até a próxima.